momento histórico, né, no cursinho. Eu não sei se em outros anos já teve aula de física. Eu conversando com a Carol, com a Evelyn, com todo mundo do cursinho, ainda antes de começar a pandemia, eu tinha a ideia de dar essas aulas de física no cursinho, porém, no horário que era no presencial, a gente não conseguiu encaixar. Aí, com esse advento da pandemia, eu fui matutando a ideia de novo, até que essa semana apareceu uma oportunidade, teve uma janela aí, e eu consegui conversar com elas e a gente conseguiu esquematizar essa aula de hoje. Então, a gente vai tentar encaixar da melhor maneira possível essas aulas, tá? Acho que será quinzenal, se atrapalhar alguma aula, a gente vai tentar esquematizar de um outro jeito, mas a gente promete tentar apresentar as aulas da melhor maneira possível, tá? Vocês vão perceber que vai ser um pouquinho mais corrido que matemática, porque matemática a gente começou lá desde o começo do cursinho, desde fevereiro, então a gente já estruturou bem. Mas eu acredito que foi importante de ter tido as aulas de matemática, um bom conteúdo de matemática, para a gente entrar em física, para a gente não entrar muito assustado, né? Com fórmulas, com muita coisa. Então, nosso assunto da aula de hoje vai ser o movimento, né? Que é a base da física, física clássica, mecânica, e a gente vai falar de leis de Newton. Eu vou focar mais no movimento, porque eu dei uma estudada por cima, a gente vê que as provas, elas focam mais nessa parte de movimento, RU, RUV, então vou focar mais, vai ter lei de Newton, vai ter questões de lei de Newton também, mas vai ser um pouquinho mais pincelado, tá joia? Assim como na matemática, eu vou ter a nossa turma do Classroom, então esse é o códigozinho, anotem aí, tá? Esse código WXZ4Z52, tá? Lá vai ter só as coisas de física, no Classroom de matemática, só as coisas de matemática, tá? E vou dar um tempinho para vocês anotarem. Anotem aí, façam um rabisco aí rapidinho, tá? E depois eu mando lá no grupo também o código da turma. Eu vou conversar com um colega meu, tá? Que é professor também de física no estado, na mesma escola que eu. Ele vai me dando uns toques por fora e eu vou fazer o convite depois, conversar também, apresentar ele para as meninas para ver se ele gostaria de ser voluntário também do cursinho para ele me ajudar nessas aulas de física, né? Que eu estou mais acostumado com matemática, ele está fazendo mestrado em física, né? Está terminando o mestrado em física, e ele dá aula das duas matérias na escola que eu dou aula de matemática. Então, ele vai me ajudando e se ele se tocar no coração dele de ser voluntário também do cursinho, eu apresento ele para as meninas e a gente vai esquematizar melhor essas aulas, daí ver o horário dele também, tá? Todo mundo anotou o código? Bom, vamos lá. Então, o meu planejamento, se a gente ficar só eu dando aula de física, vão ser 8 aulas, tá? A gente vai falar de hoje movimento leis de Newton, fenômenos térmicos, termodinâmica, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que é um tema muito importante, principalmente no Enem, circuitos elétricos, eletromecânicos, que também é importante no Enem, a gente vê muito aquela questão das lâmpadas, do resistor, depois gravitação, que é a lei da gravidade de Newton, ondulatória, eletromagnetismo e óptica, tá? Serão 8 aulas, se for a gente esquematizar bonitinho, vão ser 8 aulas, tá? Assim como nas aulas de matemática, a gente vai estar sempre baseado na matriz do Enem, tá? Só que essa é a matriz de ciências da natureza e suas tecnologias. Lembrando que ciências da natureza engloba química, física e biologia. Biologia tem um professor que dá aula. Química, a gente ainda não tem aula, infelizmente, né? Aqui no cursinho. E física, a gente vai tocar aqui o barquinho na medida do possível, tá? Então, a competência que a gente vai falar hoje é a C2, de Ciências da Natureza, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e desenvolvimento econômico e social da humanidade. Ou seja, a física como parte da estrutura da sociedade, né? Nesse caso, os movimentos e as leis de Newton e o seu impacto na sociedade. E a habilidade 2 é associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outros com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico, tá? E o assunto, movimento e leis de Newton, tá?
que é movimento? Desde o mundo antigo, muitas pessoas tentaram formular uma ideia de movimento, né? O que representa a palavra movimento? Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele atribuía a uma divindade que era responsável pelo movimento de todos os corpos celestes do universo. Corpos celestes eram a Lua, o Sol, as nuvens. Então ele falava que uma divindade controlava esses corpos celestes para fazer os movimentos acontecerem. E esses movimentos influenciavam em nós, seres humanos. Muitos anos depois, Galileu Galilei, o italiano, foi o primeiro que começou a estudar mesmo o movimento, né? Colocar no papel, colocar a mão na massa para entender o que era o movimento, que era tudo um negócio muito místico, né? Ele fez as primeiras experiências, esboçou algumas teses que até hoje a gente usa essas teses na física, e ele foi o inventor do relógio de pêndulo, que na época era o relógio mais preciso que se existia. E ele foi o inventor, através desse relógio de pêndulo, o relógio de pêndulo foi o resultado de vários estudos que ele teve, principalmente nos conceitos de queda livre, né? Que é um estudo que a gente vai fazer depois lá em gravidade. E aí veio o pai da física, né? Isaac Newton, que foi o primeiro a estruturar as leis que descrevem o movimento. A gente tem aquela história, né, que muitos dizem que é verídica, tem pessoas que relataram isso, que é a história da maçã, né? Que a maçã caiu na cabeça dele e ele teve uma ideia de estudar melhor a queda livre, que foi trazida à tona pelo Galileu. E depois ele começou a anunciar as leis da gravidade, enunciou leis, e as 3 leis de Newton, que são as 3 leis que a gente vai estudar hoje no segundo momento. Tá? E ele ajudou a estabelecer o que a gente chama hoje de física clássica, que são 4 movimentos: mecânica, ondulatória, termodinâmica e eletromagnetismo. Tá? Então, a física clássica tem essas 4 vertentes: mecânica, ondulatória, termodinâmica e eletromagnetismo. A gente vai passar pelas 4 da física clássica e a gente vai ver se a gente consegue sistematizar depois uma aula de física moderna, que é aquela parte dos quarks, o ano-luz e toda aquela coisa toda. Certo? Agora a gente vai para a física mesmo. Tá? Movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Observe essa imagem aqui. Esse carrinho que está aqui, na física a gente chama de móvel. Tá? Se algo tem um movimento, a gente chama ele de móvel. No movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU, né, para os íntimos, quais são as características? Mas antes, uma coisa importante. Na física, a letra grega delta, que é essa letrinha aqui, que parece um A sem a perninha de baixo, significa variação. Tá? Essa letra grega delta, na física, é muito importante. Tá? Então, toda vez que vocês verem delta, a gente está falando de variação de alguma coisa. No caso aqui, delta T, quer dizer, variação do tempo. Delta S, variação do espaço. Ah, mas está escrito S. S vem de space, que é a palavra espaço em inglês. Tá? Muito do que a gente está estudando em física aqui no Brasil foi estruturado primeiro na língua inglesa e os estudiosos físicos do Brasil trouxeram para cá e mantiveram as letras, né? Porque preferiram assim. E também porque a gente costuma usar na física para energia, tá? Outra palavra importante. Bom, quais são as características do MRU? Tá? A gente vai falar em siglas agora, a gente vai ficar toda hora falando uma palavra gigante. O MRU, a velocidade é constante e diferente de zero. O que significa velocidade constante? Desde o início até o final do movimento, a velocidade vai ser sempre a mesma. A aceleração, se a velocidade é constante, a aceleração, o que é? O aumento da velocidade vai ser nulo. Sempre vai ser a mesma velocidade. Então, eu tenho a variação do espaço e a variação do tempo, mas a velocidade é constante. E a formulinha que a gente usa para tratar do movimento retilíneo uniforme é a forma que, quando a gente vai para o cursinho, a gente começa a decorar ela de uma forma mais gostosa.
A gente chama ela de fórmula do sorvete. Por que é sorvete? Né? Por causa do SO e do VT. Então a gente fala, a fórmula do sorvete. Depois vocês vão ver a fórmula do sorvetão. Né? Aquelas coisinhas de cursinho que a gente faz para decorar as coisas. Bom, mas o que é a fórmula aqui que detalha o MRU? S quer dizer espaço final, SO ou S0, espaço inicial, o V, a velocidade, e o T, o tempo. Percebam que aqui a gente está trabalhando nas unidades do sistema internacional, ou seja, para espaço a gente trabalha em metros, para velocidade a gente trabalha em metros por segundo, e o tempo a gente vai trabalhar em segundos. É importante a gente trabalhar com as unidades do sistema internacional quando a gente está falando de física, porque senão a gente tem que passar por diversas conversões para a gente colocar no lugar. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Quer que eu volte a algum ponto? Falei rápido demais? Tranquilo. O MRU a gente pode classificar em dois tipos, tá? Ou ele é progressivo, quando a velocidade é maior que zero, ou seja, eu cresço no espaço, eu vou de zero para frente. Ou retrógrado, quando eu tenho a velocidade menor que zero, tá? No MRU existe velocidade negativa, tá? E a gente não pode falar que é uma desaceleração, tá? Movimento retrógrado não quer dizer desaceleração, quer dizer que a velocidade é um valor negativo, tá? Então vocês veem aqui pelos corpos, né, pelos móveis, aqui a velocidade maior que zero, então ele está indo do 2 para frente. Aqui a velocidade menor que zero, ele está indo do 4 para trás, tá? Porém, com uma velocidade negativa, menor que zero, um valor negativo, tá? Ficou alguma dúvida? Nesses dois carinhas aqui, progressivo e retrógrado? Então, vamos lá. Agora sim, MRUV. O MRUV é importante porque é o que a gente consegue ver com mais frequência. A gente vive no MRUV. Por quê? O MRUV é quando a gente envolve a aceleração. E no caso do MRUV, a aceleração é constante. Então, ele começa com a velocidade de zero e cresce em valor constante a sua velocidade. Esse crescimento constante da velocidade a gente chama de aceleração. Por exemplo, daqui até aqui ele foi de 0 a 10 km. Daqui até aqui ele foi para 20 km. Então a aceleração daqui para cá e daqui para cá é de 10 km por segundo. Aliás, 10 km por segundo ao quadrado, né? 10 km por hora ao quadrado seria o mais correto. Enfim. Então, ele cresce de 10 em 10 aqui. Então, as características do MRUV. A aceleração é constante e diferente de zero. E existe variação da velocidade. Né? Então, eu tenho o ΔV de velocidade. E a gente tem a famosa fórmula do sorvetão. Por que é sorvetão? Eu tenho espaço inicial, eu tenho a velocidade, eu tenho tempo, e eu tenho metade do produto da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem que entra aí? Entra a velocidade inicial, que é o V0, em metros por segundo, e entra a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Até aqui, tudo bem? Foi muito rápido? Beleza. Assim como o MRU a gente consegue classificar, o MRUV a gente também consegue classificar. Aí sim a gente pode falar a palavra acelerado ou retardado, tá? E retardado aqui é o movimento, tá? Movimento acelerado. A velocidade está na mesma direção que a aceleração. A velocidade aumenta. Movimento retardado. A velocidade e direção
oposta à aceleração. O que é isso? É o movimento de frenagem. Ou seja, eu tenho uma aceleração negativa, forçando o móvel a parar, tender a zero a sua velocidade. Então, se é acelerado, a velocidade é na mesma direção que a aceleração, então a velocidade aumenta. A velocidade na direção oposta que a aceleração, a velocidade diminui. Tá? Essas setas que a gente vê sempre em cima das letras indica que a gente está falando de vetores. Tá? É uma coisa que a gente vai tratar com mais ênfase lá em matemática, mas eles são importantes em física. Tá? Vocês vão ver sempre as letrinhas com uma seta, quer dizer vetor. Então é o vetor aceleração, vetor velocidade, vetor tempo, vetor espaço. Tá? Todos eles são vetores. Vetores é aquilo que tem módulo, direção e sentido. A gente vai falar bem desse conceito lá em matemática. Aqui a gente vai só dar uma pincelada. Então, módulo, o que é o módulo? O valor, a direção para onde aponta a direção é de onde ele saiu para onde ele está indo, e o sentido, quem é a flecha da seta do vetor. Tá? Pessoal, eu dei alguma pincelada em algumas coisas além do que está aqui na tela. Ficou alguma dúvida? Quer que eu passe muito rápido? Quer que eu repita? Tranquilo. Velocidade média. Apareceu? Apareceu. Agora sim. A velocidade média, ela vem do MRU e do MRUV. A velocidade média existe nos dois casos. Tá? Um exemplo que a gente vê prático da velocidade média. Existe aqui em Sorocaba, existe em São Paulo, em outras capitais do Brasil, um sistema chamado Onda Verde, com semáforos. Foi implantado aqui em Sorocaba nas avenidas principais, na Planrig, na Afonso Vergueiro, na General Carneiro, enfim. Ele faz o estudo da velocidade média dos carros num determinado horário. Então, imagine a situação. Num horário, por exemplo, 7 da manhã de segunda a sexta, o movimento nessas avenidas é muito grande, o pessoal indo para o trabalho, né, quem trabalha lá no Campolim, ou trabalha em Votorantim. Então, o movimento, o trânsito é muito pesado. Então, qual que é a ideia da onda verde? Ela calcula a velocidade média dos carros no espaço e define quanto tempo o semáforo vai ficar no verde e quanto tempo vai ficar no vermelho. Então, olha um exemplo prático. Imagine que o trajeto da Dom Aguirre, que vai do fim da Castelinha até o acesso a Raposo, né? Que está o acesso lá para Açaí, lá para Decathlon, que está indo no sentido do shopping Guatemi, é de 2,5 km. E o tempo que um carro de passeio leva para percorrer esse trajeto é de 5 minutos. Qual será a velocidade média desse veículo? Né? Então, velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, espaço final, 2,5. Espaço inicial, sempre vai ser zero, tá? Porque a gente parte do princípio que a velocidade, o espaço, o tempo inicial sempre vai ser zero. A gente conta, tá? Tem horas que a gente coloca um outro valor aí, mas aí depende do que a gente está falando. Se é um trajeto com vários espaços, né? Então, como que funciona? Então, espaço final 2,5, espaço inicial 0. Aqui percebam que eu tive que fazer uma artimanha, tá? Converter esse tempo que está em minutos em segundos, tá? Porque senão a gente não está no, no SI, tá? Então, eu dividi aqui, 2,5 dividido por 5 dividido por 60 e fiz o cálculo da velocidade. Aqui, no caso, 30 quilômetros por hora. Tá joia? Vejam se vocês pegaram esse conceito, se está claro. Pessoal, tem alguém aí?
Tranquilo. Ufa. Vamos agora a alguns exemplos de MRU e MRU, tá? O primeiro exemplo é de MRU. Observa aqui. Um ciclista A tem velocidade escalar constante 36 km por hora. Velocidade escalar constante, MRU. Outro ciclista B persegue A com velocidade escalar constante 54 km por hora. Então, os dois estão em MRU. Num certo instante, a distância que os separa é de 80 metros. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Então, vamos converter as velocidades de quilômetro por hora para metro por segundo. Né? Só peguei só esse primeiro trecho da história. Então, velocidade de A, 36 km por hora. E perceba, olha aqui, 36 dividido por 3,6. Eu fiz a conversão em metros por segundo. Aqui, mesma coisa. 54 km por hora dividido por 3,6. Eu fiz a conversão para metros por segundo. Então, qual que é a jogadinha? Eu estou em km por hora, quero passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero fazer o processo inverso, eu multiplico. Estou em metros por segundo, quero ir para km por hora, multiplico por 3,6. Então, admitindo que ambos se desloquem em MRU, perfeito, até o momento do encontro, e definindo a origem do referencial na posição do ciclista B. Olha os termos técnicos da física aparecendo aqui. Referencial, o que é referencial? O ponto de referência, de onde a gente vai sair para estudar o caso. Tá? Então, ele fala que o referencial é o ciclista B, ele chama o ponto onde o ciclista B está como zero. Então, a gente vai escrever a função horária da posição. O que é a função horária da posição? É o sorvete. Então, a fórmula do sorvete para o ciclista A. SA, espaço inicial de A, mais VAT, então, velocidade inicial do ciclista A, vezes o tempo, é SA, 80, que é o espaço inicial onde o ciclista está. Então, por isso que ele fala que a distância entre o B e o A é 80 metros, então ele admite o espaço inicial com 80, e a velocidade do ciclista A, 10 metros por segundo, 80 mais 10t. Espaço de B, né? A fórmula do B. SB é igual ao espaço inicial de B, velocidade inicial, velocidade de B, vezes o t. Então, se o espaço inicial de B é zero, eu posso cortar direto e deixar sem o valor do espaço aqui. Então, fica 15 vezes t. Então, no instante em que B alcança A, ambos deverão ocupar a mesma posição na trajetória, ou seja, SA é igual a SB. Então, se o B vai alcançar o A, então uma hora eles vão ficar juntos. Então, eu igualo as funções. 80 mais 10t é igual a 15t. Aí eu trabalho com a formulinha. O tempo vai ser 16 segundos. Veja esse exemplo aqui. Veja se ficou alguma ponta aqui, alguma coisa que passou desapercebida, que vocês não conseguiram entender. Posso, Eduardo? Onde que está a sua dúvida? Na hora de igualar. Perceba, por que eu tive que igualar as funções? Porque em dado momento, os dois teriam que, o B teria que alcançar o A. Na hora que o B alcança o A, eu tenho que igualar as funções para descobrir qual vai ser esse tempo que o B vai alcançar o A. Por isso que eu igualei a função de A e a função de B, para eu encaixar e achar o valor do tempo. Minha mão aqui tá... Estou parecendo um italiano mexendo na mão. Então o microfone cai toda hora. Desculpa. Então, no instante que o B alcança o A, eu tenho que igualar as funções para descobrir qual que vai ser esse tempo. Veja se ficou claro, Eduardo.
Joia, beleza. Se for a parte matemática aqui do trabalho da equação, me dá um toque depois que eu mostro para você ela aberta, tá? Então, vamos para um exemplo agora de MRUV, tá? Agora a gente vai trabalhar com a aceleração. Então, esse aqui, um trem de 100 metros de comprimento entra em uma ponte de 50 metros de comprimento com velocidade de 20 metros por segundo. Durante a travessia, o trem freia uniformemente. A palavra uniformemente quer dizer que a aceleração vai ser negativa e ela vai tender a velocidade do trem a zero, tá? Saindo completamente da ponte após 10 segundos. Qual é o valor da velocidade do trem no instante que completa a travessia da ponte? Quer dizer, vai ter uma frenagem, mas não vai acontecer a parada do trem, porque a gente acredita aqui que o espaço não vai ser o suficiente para fazer a frenagem total. Então, vamos lá. A ultrapassagem é iniciada quando o ponto A, à frente do trem, coincide com o ponto 1. Esse ponto aqui que eu estou apontando com o mouse aqui, tá? Que marca o início da ponte e termina quando o ponto B, na traseira do trem, esse ponto aqui, gente, tá? Que eu estou apontando com o mouse, coincide com o ponto P2. Ponto P2 é esse aqui, no final da ponte que eu estou apontando com o mouse. Nesse percurso, o ponto B e, portanto, todo o trem terão percorrido 150 metros. Por que é 150? É 100, que é o comprimento do trem, mais 50, que é o comprimento da ponte. Temos, então, a velocidade inicial, 20 metros por segundo, o espaço, a variação do espaço, 150 metros, né? Final menos inicial dá 150, e o tempo, 10 segundos. Aplicando a função horária da posição de um móvel em RV, que é a fórmula do sorvetão, espaço é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Sorvetão. Espaço final, 150. O espaço inicial a gente considera zero, então corta direto. Velocidade inicial, 20, vezes o tempo, 10, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, a aceleração que eu quero descobrir. Aí trabalha com as fórmulas, tá? E a gente chega numa aceleração negativa, isso é importante, então é um movimento de frenagem, desaceleração. Então, é um movimento retardado, MRUV retardado, de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do trem durante a ultrapassagem foi igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Isto é, o trem diminuiu sua velocidade. A razão de 1 metro por segundo a cada segundo. Ou seja, nesses 10 segundos, cada um segundo foi se diminuindo a velocidade do trem em 1 metro por segundo. Para obter o valor da velocidade do trem ao final da ultrapassagem, a gente pode usar essa fórmula aqui, que é o VOAT. O que é VOAT? Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma fórmula auxiliar do MRUV. Tem uma outra fórmula auxiliar do MRUV, que é a equação de Torricelli, que vocês vão precisar usar em alguns casos específicos, tá? Opa. Então, velocidade inicial, 20, mais a aceleração vezes o tempo. Lembra, a aceleração é negativa. Regrinha de sinais, mais com menos, fica menos. 1 vezes 10, menos 1 vezes 10, menos 10. 20 menos 10, 10 metros por segundo. Então, quando o trem saiu 100% da ponte, a velocidade do trem era 10 metros por segundo. E daí continuou a viagem do trem e a gente não sabe o que aconteceu, se ele chegou a parar no zero ou se ele voltou a acelerar, tá? Esse exemplo aqui, que é um pouquinho mais novo, ficou fácil de entender? Deu para compreender bem? Joia. Valeu, Tainá. Isso, Alexander. O problema é interpretar o enunciado, tá? Mas olha só como que é a pegada do Enem
para trabalhar esses assuntos aqui. Vamos agora com uma questão que vocês vão trabalhar, tá? Observa aqui. Enem 2013, tá? Segunda aplicação do Enem, foi aquele ano que vazou o gabarito, deu uma confusão no caramba. Primeiro dia, né? Matemática sempre no segundo, né? Agora mudou de novo essa história dos dias, mas na época era o primeiro dia, ciência da natureza. Caderno branco, questão 85. Observe essa questão aqui. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. Então, vai ter todo um contexto aqui. A velocidade era estimada com os binóculos, cronômetros, o policial utilizava uma relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Olha ele fazendo o cálculo manual da velocidade média. Então, ele cronometrava o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas. Ele calculava da placa até aqui, dá um espaço, um tempo, então ele tem que passar num tempo X. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. Às vezes o cara queria fazer o cálculo errado, não por vontade própria, mas às vezes por errar o cálculo mesmo. Então, elimina os erros do operador, né, que é o policial federal lá, que está medindo, o policial rodoviário federal. A distância entre os sensores é sempre de 2 metros. E o tempo é medido por um circuito eletrônico. Eu tive aula na faculdade com um professor que explicou como funcionava isso aqui na prática, né? Ele trabalhava na Splice na época. Ele explicou como funcionava. E explicou também até como que poderia se burlar o sistema. Isso aí é assunto para uma outra aula. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é D. Agora, eu já expliquei a questão, né, dei alguns toques para vocês. Eu vou rodar 4 minutos e vocês vão estudar a questão e responder, tá bom? Vamos trabalhar, gente.
Pessoal, vamos lá? Resolução. Então, observando lá o enunciado, a gente fez a leitura juntos. Então, o espaço lá da lombada eletrônica era de 2 metros, que era a distância entre os sensores dos radares, né, do radar. A velocidade do veículo era de 40 km por hora, que é o mínimo, a velocidade máxima permitida naquele radar. Então, para eu fazer o cálculo da velocidade média bonitinha, eu tenho que deixar esse valor no SI. 40 dividido por 3,6, 11,1 metros por segundo. Essa é a velocidade no SI. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT, a velocidade está travada aqui, eu tenho que respeitar. Né? Então, 11,1. 2 e o ΔT. O ΔT aqui está dividindo. A gente faz um macetinho, passa ali, multiplicando aqui, e o 11,1 desce aqui dividindo. 2 dividido por 11,1 dá 0,18. Então, alternativa C era o nosso gabarito. Pessoal, ficou alguma dúvida? Sim, tá bem fácil essa questão. Eu percebi que no Enem, eles focam muito na velocidade média, tá? Outros vestibulares, eles trabalham mais com MRU e MRT. Mas o Enem, ele foca na velocidade média. Por quê? É algo que é palpável para a gente consegue chegar a trabalhar no nosso dia a dia, velocidade média. Então, você vai ver sempre uma questão de radar, uma questão de semáforo no Enem, porque ele tenta contextualizar a física, a química, a biologia, com a realidade. Então, prestem atenção sempre nesses detalhes da provinha do Enem, tá? Vamos lá, primeira lei de Newton. Agora a gente vai entrar de cabeça na física mesmo, tá? Então, Newton, ele faz o seguinte, ele sempre vai ter a Terra como referencial dele, tá? Então, toda a lei de Newton vai ser baseada no referencial como a Terra, tá? A lei de Newton, se a gente for aplicar em outro planeta, não vai ser de acordo com esse princípio aqui. Então, a primeira lei de Newton é chamada a lei da inércia. O que é a lei da inércia? Então, se num dado instante um corpo está em repouso, ou seja, parado, imóvel, ele tende a permanecer em repouso. Agora, se esse corpo está em movimento, ele vai permanecer no movimento retilíneo em uniforme, o MRU. Ou seja, a velocidade dele será constante e haverá variação do espaço e do tempo. Então, tirando conclusões do enunciado da lei de Newton, as forças que agem no corpo, elas tendem a alterar a velocidade. Ou seja, se eu tenho uma força que empurra um móvel para frente, essa força vai fazer com que ele entre no movimento retilíneo uniforme. Agora, se eu não tenho nenhuma força que faz esse móvel se mover, ele é um corpo estático, então ele continuará estático em repouso. Então, a resultante é a força que não existe, mas que se existisse e atuasse sozinha, causaria a mesma alteração de velocidade que todas as outras forças que agem no corpo. Tá? Então, essa final aqui, como que é? Então, a resultante, o que é? Eu exerço uma força para frente, o móvel vai tentar exercer uma força para trás para equilibrar. Se a força que você exerce no móvel é menor do que a força que o móvel exerce sobre você, esse móvel vai tender a permanecer parado. Se essa força é de valor maior ou igual à força do móvel, eu consigo fazer ele entrar em meio. Ok? Primeira lei de Newton. Foi? Tranquilo? Jogaria. E a segunda? Ah, tá. Tem um resuminho aqui de tudo que a gente conversou. Então, resultante, se a resultante for igual a zero, as forças não vão causar alteração na velocidade. A velocidade vai ser constante. Ou o móvel está em repouso, ou ele entra em MRU. Tá? É o quadro resumo da primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton. É o princípio fundamental da dinâmica. Lá na matemática tem o princípio fundamental da contagem, aqui a gente vai ter o princípio fundamental da dinâmica.
Dinâmica é quando eu tenho a resultante diferente de zero, ou seja, ela não é mol. Então, a resultante será sempre o produto da massa pela aceleração. Uma piadinha aqui, fora de contexto, tem o dia 4 de maio, né? Que a gente fala que é o dia do nerd, dia do orgulho nerd. Eles falam, May the Fourth be with you. Quer dizer, que a força esteja com você. E daí os físicos fizeram essa brincadeira. Que a massa vezes a aceleração esteja com você. Ou seja, ele está falando da força, da lei de Newton, da segunda lei de Newton. Então, a resultante sempre vai ser o produto da massa pela aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Existem duas fórmulas importantes na segunda lei de Newton. Quando eu tenho uma aceleração qualquer, sem consideração nenhuma do que ela é, a gente usa a fórmula simples. Massa vezes aceleração. Tá? Então, é a fórmula básica de força da segunda lei de Newton. Agora, se é a força que nos faz ficar aqui, você aí na sua cama, na sua cadeira, eu aqui na minha, é a força peso. Então, aquele erro que a gente costuma cometer, né, que a gente sempre vai cometer. Quando a gente vai numa balança, nós não estamos nos pesando, nós estamos aferindo a nossa massa. É a massa que é dada em quilos e não a peso. A força-peso é dada em Newton, que é a unidade de força, tem esse nome Newton por causa do Isaac Newton. E quando a gente está falando de força-peso, a aceleração da gravidade tem um valor, que é esse aqui, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é essa aceleração da gravidade que faz a gente ficar sentado aqui na nossa cadeira, você deitado na sua cama assistindo a aula aqui comigo, enfim, faz o mundo funcionar como ele funciona hoje, que é a aceleração da gravidade. Quem costuma acompanhar a Fórmula 1, às vezes vê lá no carro mostrando o gráfico da força G. O que é a força G? A força da gravidade do carro. Então, uma hora a bolinha vai para a esquerda, outra hora a bolinha vai para a direita, para mostrar como que o carro está se movimentando na pista, né? E como a força da gravidade está influenciando no movimento que ele faz, principalmente nas curvas. Então, qual o resumo aqui da segunda lei de Newton? Quando a resultante é diferente de zero, as forças vão causar alteração da velocidade do corpo. A velocidade, então, vai variar e a aceleração vai ser sempre diferente de zero. Ou seja, eu tenho MRU-V, ou seja, retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade varia, então a aceleração é diferente de zero. Então, vamos estabelecer aqui, primeira lei de Newton, MRU, segunda lei de Newton, MRU-V. Tá? Pessoal, primeira, segunda. Primeira MRU, segunda MRU-V. Segunda lei de Newton. Tranquilo? Joia. Olha um exemplo da segunda lei de Newton. Da primeira não tem muito exemplo, né? A gente só comenta. Né? São exemplos, às vezes, são literais e não caem muito em provas. Exemplo da segunda lei de Newton. Um corpo de massa 4 kg, massa 4 kg, tem velocidade de 12 metros por segundo em uma superfície lisa e horizontal. Percebam, toda vez que ele falar uma superfície lisa, eu tenho aquela consideração que você sempre vai ver. Despreze o atrito. Tá? O atrito ele só vai entrar quando a superfície é uma superfície natural. Se a superfície é lisa, despreze o atrito. A partir de certo instante, atua uma força constante de 2 newtons em sentido contrário à velocidade. Então, eu tenho força ao contrário da velocidade, tá? Retardando o movimento. Então, isso aqui é um MRU-V. Quanto tempo o corpo leva para parar? Quando o corpo para, sua velocidade fica igual a zero. A força tem o sentido contrário ao sentido do movimento. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a força está no sentido contrário, o valor dela é negativo. Com
relação ao meu referencial, que é esse corpo aqui. Menos 2 igual a 4, que é a massa do meu corpo, vezes a aceleração. Qual que é a minha aceleração? É 4, passa dividindo aqui, menos 2 dividido por 4, menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o corpo leva para parar, então é a minha formulazinha do Watt, velocidade inicial vai ser 12, que é a força, que é a velocidade que ele estava tendo no momento que a força começou a atingir ele. A velocidade final vai ser 0, né? Porque o corpo, ele fala que o corpo para. Então, a aceleração é 0,5 e eu tenho que descobrir o tempo que leva para ele parar. Então, 0 igual a 12 menos 0,5. Então, eu passaria, no caso, o menos 0,5t para o outro lado, para ele ficar positivo, e depois pegaria o 0,5t, pegaria o 0,5 e dividiria pelo 24. Então, 24 por 0 pelo 12 dividido por 0,5, 24 segundos. Então, o corpo leva 24 segundos para parar. Tá? Pessoal, esse exemplo, tranquilo por enquanto? Joia. Uma anotação importante que vocês veem aqui, tá? Esse desenho aqui que é feito, a gente chama de diagrama de corpo livre, ou DCL, tá? O que é um DCL? É um diagrama que eu não preciso representar bonitinho o que é aquilo que está atuando as forças. A gente desenha uma caixa e desenha com setas todas as forças que estão atuando sobre ele. Então, aqui no caso, ele mostrou a força de 2 newtons e aqui o movimento. E a gente escreve tudo o que está acontecendo nesse corpo, né? Então, a velocidade, a força e aqui o terreno, que aqui no caso é um terreno de superfície lisa. Se não fosse um terreno de superfície lisa, vocês iam ver uma setinha aqui grudada no chão praticamente, que é a FAT, que é a força de atrito. Tá? Nesse caso, a gente despreza o atrito. Mas ele não é tão desprezado assim, tá? Incrivelmente, no Enem, é o contrário, a gente vê o atrito na maioria das questões. Tá? E a terceira lei de Newton? É o princípio da ação e da reação. Um exemplo, quer dizer, antes, o enunciado da a uma ação sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, sempre são iguais e se dirigem a partes contrárias do que quiser. Quer dizer isso? Toda ação tem uma reação de mesmo valor, ou seja, de mesmo módulo, mas com direção e sentido contrário. Tá? Então, um exemplo que a gente vê sempre, numa partida de futebol, quando alguém vai cobrar uma falta ou um pênalti, eu tenho essa ação acontecendo aqui fisicamente. O jogador, ele faz uma força na bola, que é essa força aqui, FAB. A é a chuteira, B é a bola. Tá? A força aplicada pelo pé do jogador sobre a bola ao chutá-la provoca o aparecimento da força BA, que é a força da bola, influenciando peso sobre a chuteira do jogador. Exercida pela bola sobre o pé do jogador. As forças atuam enquanto os corpos estão em contato. Quando o jogador vai para fazer o chute, né, quando ele encosta na bola, o impulso, né, que é essa força B, faz com que a bola se movimente. Mas nesse movimento que o pé está conectado à bola, né, existe uma força da bola e uma força do pé do jogador. E as forças têm valores. Para ficar mais claro, vamos ver um outro exemplo. Olha aqui. No elevador, um homem que pesa 700 newtons, agora sim ele está usando a palavra pesa, porque ele está usando a unidade newtons. Está num elevador de 300 kg de massa, que se desloca verticalmente para cima, em movimento acelerado, com aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Considere G, o que é G? Aceleração da gravidade. Aqui no caso ele considera 10, tá? Para esse exemplo, normalmente a gente adota 9,8 ou 9,81, dependendo da conta. Tá? Então,
Se não houver nada escrito, né, considere tal valor, adote sempre 9,8 ou 9,88, tá? Letra A. Qual o valor da força que o homem exerce no piso do elevador, tá? Então aqui, e a letra B, qual o valor da tração? Tração é a tração de um cabo, tração de uma polia, né? É uma força importante na física, uma aplicação da lei de Newton. Qual o valor da tração que o cabo de sustentação exerce no elevador? Então vamos lá. Fazendo o diagrama de corpo livre do homem, no caso que eles desenharam o homem, né? A diretoria de arte fez o desenho do homem. No caso, poderia ser só uma caixinha aqui. Né? Então, sobre o homem exerce duas forças, que são as forças que exercem sobre todos nós. A força peso do homem para baixo e a força normal exercida para cima pela gravidade. Se a normal não existisse, a gente sempre flutuaria. Se a força peso não existisse, a gente sempre flutuaria. Então, para que a gente fique preso no chão, é porque existe uma força peso nossa para baixo e uma força normal da gravidade para cima. E no elevador, a tração do cabo é para cima, a força peso do elevador para baixo. E nesse caso, a normal do elevador também é para baixo, que é o que imprime resistência para que o cabo consiga levantar esse elevador. Então, aqui no caso, NB, a força que o homem exerce no piso do elevador. pH, peso do homem. PE, o peso do elevador. E T, a força que o cabo de sustentação exerce no elevador. Tá? Então, a massa do homem. A gente tem que achar o quanto que é a massa do homem, o valor em quilos. Então, a fórmula é força-peso, massa vezes a gravidade. Então, a força-peso dele é 700 newtons. A gravidade a gente vai usar 10 nesse caso, para que o cálculo fique mais fácil. Então, a massa do homem é 70 quilos. O peso do elevador é dado por... Eu não sei qual que é a força peso, né, do elevador, então vou descobrir. A massa do elevador eu sei que é 300 quilos. E a aceleração da gravidade é a mesma, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do elevador é 3.000 newtons. Agora, utilizando a segunda lei de Newton, que o que é? É tirar do diagrama de corpo livre uma equação. Então, a gente coloca no lado esquerdo tudo que está para cima e no lado direito tudo que está para baixo. Então, o que eu tenho para cima? A normal do homem e a tração do elevador. Então, fica a normal do homem menos a força peso do homem. Ah, não, desculpa. Me confundi todo aqui. Primeiro a gente vai fazer do homem aqui, né? Então é a força-peso do homem para cima, menos a força normal do homem para cima, menos a força-peso do homem para baixo, né? Tudo para cima positivo, tudo para baixo negativo. Igual a massa do homem vezes a gravidade. Então, eu preciso descobrir o valor da normal. A normal do homem é 735 newtons. Agora, para o elevador, agora que eu tenho a normal do homem. Então, tração para cima, menos a normal do homem, menos o peso do homem. Igual massa do homem mais a massa do elevador, vezes a aceleração. E a gente coloca os valores aqui, do homem e do elevador, faz as continhas, chega numa tração que a corda tem que exercer de 3.920 newtons. Pessoal, foi um pouco mais longo esse exercício. Vejam se vocês têm alguma dúvida. Pessoal, podemos seguir? Beleza, beleza. Mais uma questão, tá? É do Enem,
também de 2013. Aí foi do primeiro Enem. Questão 76 do caderno azul. Uma pessoa necessita da força de atrito. Qual a força de atrito aparecendo aqui? Em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Analisem a questão, ela é um pouquinho mais teórica e ela fala da força de atrito. Perceba que ele dá um conceito da força de atrito no próprio exercício, tá? É uma característica da questão de Enem em ciência de natureza, ele dá um conceito dentro da questão e você, a partir do conceito, você deduz um resultado, tá? Então, 4 minutos aí para vocês pensarem. Pessoal, vamos lá? Antes de eu mostrar a resolução,
Vamos desenhar a situação aqui? Então, vamos imaginar nossa pessoa como essa caixinha aqui. Tá? Como a gente está na Terra, né? A pessoa tem uma força-peso para baixo. Então, tem uma normal de mesmo valor, de mesmo módulo, uma direção para cima. O movimento é isso aqui, tá? E aqui, a força de atrito, né? Ela vai estar nessa direção. Lembra que eu falei? Grudada no chão. Assim. Então, observem as alternativas. Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Lembra que semana passada a gente conversou lá na aula de geometria plana? O que era perpendicular, o que era paralelo. Perpendicular, você falou assim, 90 graus. Então, o movimento é para cá. A força de atrito ela está na perpendicular com o movimento? Não. Paralelo. Uma em cima da outra, uma do lado da outra. É o que parece aqui, né? Movimento para frente, o atrito para trás e no mesmo eixo, paralelo. No sentido contrário ao movimento, sim, ó a força de atrito aqui. É o contrário do movimento. A gente anda para frente, o atrito nos puxa para trás. E é o atrito que faz a gente andar. Então, qual que é a nossa resposta? É a letra B. Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. Então, agora mais elaborado. O enunciado da terceira lei de Newton diz: as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. O movimento que o ser humano produz é possível devido à reação da superfície à força feita pelos pés. Ao aplicar uma força para trás com os pés, a superfície reage, realizando uma força para frente nos pés. Ambas as forças são tangentes à trajetória. Tangente quer dizer, tem a trajetória, uma tangencia a outra, fica conectada à outra. Logo, paralelas à superfície. A força de atrito, mencionada no texto, é essa força de reação. Aqui eu escrevi errado, né? O gabarito é a letra B. Tá? Não sei porque na hora eu escrevi errado. Deve ter copiado nos alternativos. Certo, pessoal? Joia. Bom, gente, a gente está terminando nossa aula de hoje, tá? As referências que eu estou usando, uma que eu gosto de, eu quero recomendar muito para vocês, que vocês peguem para dar uma lida, é essa aqui, do Bongiorno, que é um livro antigo pra caramba também, se vocês colocarem na internet vocês acham, que é o Física 1 Mecânica, do Bongiorno e Clinton, tá? É de 92 da FTD. Se vocês colocarem na internet aí, vocês acham. Também usei o Aula por Aula, que é um livro mais novo. Tem o outro do Bongiorno, mais novo também. Tem o do Torres e tem também uma apostila do Ângulo que eu usei, que é uma apostila que eu uso de vez em quando nas aulas aqui, tá? Como sempre, quero a avaliação da aula de vocês, né? Já virou a tradição, né? Desde semana passada. Qual a avaliação da aula de hoje? O que vocês acharam da aula de hoje? Tá? E, legal, gente. Foi um prazer aqui estar com vocês. Espero que a gente consiga esquematizar para que a gente tenha essa aula aí numa regularidade, né?
cada 15 dias, que nem as aulas de matemática. Então, semana que vem tem aula de matemática. E a gente segue trabalhando aqui, tá bom? Então, na próxima aula de física, quando ela tiver, a gente vai falar de fenômenos térmicos, tá? Obrigado, gente. Uma boa tarde, bom final de semana para todos, tá? Descansem.